Já parou para pensar que as emoções tidas na infância podem influenciar a vida emocional na fase adulta? Bruna Richter é a convidada dessa edição do Jogo Aberto. Apaixonada pelo universo das crianças e especialista no assunto, a psicóloga e escritora conta sobre a trilogia infantil em que versa sobre as emoções desenvolvidas na infância. Bruna, como surgiu o interesse de escrever livros voltados para as crianças? Eu sempre gostei de trabalhar com crianças, mas eu confesso que essa paixão aumentou depois que eu tive os meus próprios filhos, né? E aí eu senti necessidade de estar cada vez mais me aprofundando no assunto. E como eu gosto de escrever, eu tenho facilidade de escrever, acaba que as próprias histórias que eu ia vivendo, né? Assim, vivenciando com os meus filhos, eu ia traduzindo nessa linguagem lúdica dos livros. Sim, e falando em infância, né, durante ela, as crianças tendem a desenvolver diversos aspectos psicológicos. Por conta disso, você acha que esse é o melhor momento para poder introduzir não só a literatura, mas também todo esse diálogo sobre sentimentos? Com certeza, sim. As crianças, por mais que elas sintam muita coisa, elas têm muita dificuldade de nomear os sentimentos. Então, quanto mais a gente conversa sobre isso, quanto mais a gente distingue uma coisa de outra, mais a gente facilita e ajuda a criança nesse sentido. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a criança está chorando e, na verdade, ela ficou, sei lá, com raiva do que aconteceu. Ou ela está rindo, mas você percebe que ela está nervosa com a situação. Então, assim, é esse tipo de confusão de sentimentos que às vezes acompanha a gente até a vida adulta, né? Que quando é desfeito logo em criança, facilita esse controle emocional, né? Assim, no desenvolvimento. E essa confusão de sentimento, né, que você falou, tem tudo a ver com o seu livro, Noite de Nina, né? Porque ele explica a diferença entre solidão e solitude. Esse livro vem muito a calhar com a pandemia, né? E toda a questão do isolamento social. Se você pega a trilogia como um todo, eu vou falar da trilogia como um todo, a gente tende a classificar, de certa forma, os sentimentos como positivos e negativos. Então, existe algo cultural que te fala assim, seja feliz, seja resiliente, esteja disposta a motivar, não fica triste, não tenha medo, não cuidado com a solidão. Você acaba classificando como se tivesse algo mais positivo e mais negativo, no sentido de suprimir alguns tipos de sentimento. Só que, assim, como humanos, né, a gente sente tudo isso faz parte da nossa vida. A minha intenção com os livros foi pegar esses sentimentos ditos negativos e tentar entender qual é a parte boa disso, né? Assim, o que tem que a gente considera, qual é a parte boa de você estar sozinho, principalmente nesse momento, de fato, assim, a gente não tinha muita escolha na pandemia, né? Assim, na pandemia não existia opção. Mas ainda, assim, se Deus quiser passar a pandemia, né? Assim, quando a gente estiver numa nova fase, por que é importante, além da gente estar convivendo com os amigos, assim, a gente ter esses momentos com a gente mesmo? Né? Assim, esses momentos isolados, onde a gente reflete sobre a nossa história, onde a gente faz uso da criatividade, da imaginação, das recordações, para a gente estar seguindo, né? E aí a gente acaba se fortalecendo, se conhecendo mais. Ou eu posso já falar dos outros livros junto? Sim, com certeza. Ou, por exemplo, quando a gente está triste, o que isso diz sobre a gente, né? Sobre o que a gente está experimentando, sobre esse nosso momento. A tristeza não vem à toa, né? Se a gente está triste é porque alguma coisa mexeu com a gente, tirou o nosso centro, tirou o nosso chão. O que isso diz sobre a gente e qual a importância da tristeza para a gente conseguir dar um passo à frente depois, né? Assim, ou o medo, né? O medo, de uma forma geral, ele é muito criticado, porque a gente não pode sentir medo de nada, a gente tem que enfrentar, né? Corajoso a todo custo. É isso. Sim. E assim, e o medo, desde sempre, ele tem uma característica protetiva. Assim, o medo é protetivo. Por que você está, sei lá, atravessando a rua e você não atravessa sem olhar, você para, olha para os lados, você tem medo de ser atropelado, de acontecer alguma coisa com você. O medo protege a tua vida. Então, claro, eu não estou falando de uma fobia, né, que te impede, te paralisa de fazer as coisas. Mas o medo, ele é importante, inclusive, na preservação da vida. Então, de uma maneira geral, né, eu dei uma apanhada assim, nos livros e todos os sentimentos, ele tem
não só a sua importância, como mais que isso, ele tem o seu lugar. E por isso ele tem que ser autorizado, sabe? E não suprimido. É para que as coisas não sejam vistas tudo como 8 ou 80, né? Ou é muito ruim ou é muito bom. Tem E um meio antigamente, termo ali. é isso, e antigamente tinha muita a linguagem do, por exemplo, engole o choro. Não engole o choro, por favor, não engole o choro. Tá triste, chora um pouquinho, assim, deixa extravasar para você esvaziar e poder conversar depois sobre aquilo, sabe? Assim, tudo isso faz parte, assim, a aceitação, você aceitar aquilo que genuinamente vem da criança é muito importante para ela ser validada. Então, assim, ao invés de confrontá-la, né, assim, aceita o que está vindo, até para poder conversar sobre isso. E essa temática, né, dialoga não só com as crianças, mas com os adultos também. Não é só porque é um livro infantil que não vai dialogar com os mais velhos. E acho que essa é a intenção mesmo, né? Assim, é um livro que eu espero que as crianças se identifiquem, que gostam, mas que os adultos consigam também se enxergar ali, né? Assim, antigamente, a gente não dava tanto valor aos afetos, de uma maneira geral, não era algo tão, essa inteligência emocional não era algo tão discutido, né? Discutido. A gente primava mais pelo cognitivo, né, por esse desenvolvimento intelectual. E hoje em dia a gente vê não só as consequências disso, como a importância disso ser trabalhado desde a infância. É porque senão vai ter consequências na própria vida adulta, né? Se a pessoa reprime muitos sentimentos. Isso, e assim, existem umas frases que me marcam muito, por exemplo, vou usar um exemplo, eu apanhei e tô aqui, né, assim, ou, eu sofri bullying e tô vivo e tal. Bom, mas tá vivo não é exatamente um parâmetro, né, assim, pelo menos para mim, não, que bom que você tá vivo, mas assim, não chega a ser um parâmetro, porque às vezes você tá hoje em dia com certos problemas que você não consegue, assim, entender direito a origem, mas que te acompanham desde muito tempo por determinadas situações que você vivenciou e que foram se repetindo, que deixaram marcas em você e que talvez você não consiga, inclusive, nomear sobre isso. Os adultos, eles têm uma tendência a não conversar sobre isso, né? A conversar sobre coisas mais práticas e suprimirem um pouco esses assuntos, deixarem como se fosse um tabu, né? Conversar sobre isso. Mas é importante que minimamente eles encontrem um espaço, ou alguém que confie mais, ou o próprio espaço terapêutico, assim, para estarem dando vazão a tudo isso que fica pulsando nesse mundo interno deles. Né? Você recebeu feedback de muitos pais que leram a história para os filhos e acabaram se identificando ou mudando sua própria perspectiva? Então, essa é a parte mais linda do trabalho, né? Assim, quando a gente recebe, é claro, eu tenho para mim que quando você escreve porque aquilo já está dentro de você, e precisa ser dito, né, de alguma forma, mas quando você recebe um retorno sobre a obra é muito bonito, assim, me toca muito, né, assim, e de fato os pais têm elogiado muito, inclusive a maneira como a obra é escrita, né, porque ela tem um caráter poético também, que torna ainda mais lúdico a leitura. Então, ela ganha um ritmo de leitura, as imagens são bem bacanas, foram pensadas por mim, mas foram realizadas por um artista maravilhoso, assim, e eu fiquei encantada. Também é muito bonito você ver como o artista pensa tua obra, né? Assim, A história ganhando vida, né? É isso aí. E, de uma maneira geral, o retorno tanto das crianças com mas eu gostei mais dessa personagem, mas eu fazia igual, eu também sinto. E aí, esse retorno é muito espontâneo, e o retorno dos pais também foi bem positivo, né? Assim, sobre poxa, quando eu era criança, de fato, eu ficava lá sozinha no cantinho, eu sentia isso. Então, acho que eles resgatam um pouco dessa criança interior deles que está ali, de alguma forma, ferida e que está sendo trabalhada junto com a criança que o filho hoje em dia é, né? Assim, acho que eles crescem juntos, os pais e o filho. É uma bagagem que ficou guardada ali e agora veio à tona. E ainda bem que está vindo à tona agora, né? Para não cometer os mesmos erros com os próprios filhos. E, apesar dos livros abordarem temas tão delicados, é aquilo que você falou, faz isso de uma maneira muito lúdica. Foi difícil encontrar esse equilíbrio? Eu acho que não, assim, porque já é a forma, porque eu tirei isso da prática, assim, porque eu tirei isso do modo como eu lido com os meus filhos, sabe? Então, me parece que foi muito natural escrever sobre isso.
pela importância que eu dou ao tema, e realmente é um tema que me move, falar de afeto é algo que me faz vibrar, assim, e porque acontece no dia a dia, são experiências do dia a dia que eu trouxe para a escrita, né? Você tem planos futuros de fazer livros voltados não só para as crianças, mas também para os jovens, adultos, expandir aí esse meio? Uma pergunta, assim, hoje em dia, sendo sincera, acho que não, assim, eu não pensei nisso ainda, mas não deixa de ser uma possibilidade, assim, como o tema, para mim, é um tema muito caro, né, assim, pode ser que eu me aventure nessa direção. Como atualmente, assim, eu tenho talvez maior manejo desse público infantil, né, para as relações infantis. Hoje em dia eu estou mais voltada para essa área, mas pode ser que você esteja me dando assim uma grande ideia de no futuro começar a expandir para outras faixas etárias, né? Assim, pode ser. Quem sabe não descartar nenhuma possibilidade. Sim. Bruna, o nosso papo aqui tá incrível, tô gostando muito mesmo, mas infelizmente o Jogo Aberto de hoje vai chegando ao fim. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse uma dica para os pais que não sabem muito bem como fazer a ponte com os filhos sobre esse tipo de assunto, sobre medo, solidão e todos esses sentimentos que costumam ficar guardados numa caixinha. Eu penso que cada família vai encontrar o seu próprio jeito de lidar com a criança, porque a criança que ele tem em casa é única, então não existe uma fórmula, não tem mesmo como dar essa fórmula mágica, mas ouvir a criança é muito importante. Então, assim, conheça o seu filho, sabe? Observa ele e valide a criança. Tenta, sempre que possível, assim, escutar o que ele vem trazer e entender o próprio criança, assim, porque às vezes, ainda mais hoje em dia, né, a gente tem uma cultura muito acelerada, muito rápida, de entrega para ontem e tal, e aí vem a criança com uma fala lenta, com gestos mais, tudo acontece muito morosamente, né, às vezes a gente fica sem paz, faz logo, termina e tal, o que é? Tá bom, e aí a gente não escuta a criança, não enxerga o que a criança quer trazer, assim, então talvez se eu pudesse dar uma dica que na minha vida fez muito sentido, e aí eu convido vocês a testarem, né, para ver se faz sentido na vida de vocês, escute e valide teus filhos, teus sobrinhos, enfim, as crianças que te cercam têm muito a dizer. Então, escute. Com certeza, uma dica muito válida. Bruna, você quer deixar suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho, seus livros, quem sabe novos no futuro também? Eu tenho o meu site, né? O site é o meu nome, então é www.brunarichter.com.br, e eu tenho o meu Insta, que é minha psicóloga, um ponto no meio. Então, minha ponto psicóloga. Uma vez eu escutei algo sobre isso que na verdade, me parece um grande slogan, que é: todo mundo precisa de uma psicóloga para chamar de sua, todo mundo deveria ter uma psicóloga para chamar de sua, então eu estou aí, né? Minha ponto psicóloga. Bom, Bruna, espero que você tenha gostado da entrevista, tanto quanto eu gostei. E já fica o convite para um próximo Jogo Aberto, novos temas, novos assuntos. Eu sei que esse universo do psicológico humano é muito amplo, então já fica o convite. E para o pessoal que está assistindo, não esqueçam de acompanhar a TV Uva, não só nas redes sociais, como também aqui no YouTube. Bom, gente, até o próximo Jogo Aberto. Tchau!